nós daremos continuidade e finalizaremos, na verdade, a série Para Onde Iremos. É a quarta mensagem da série Para Onde Iremos. Não sei você, mas enquanto eu estava preparando essa série, queridos, eu fui tão edificado, sabe? Fui tão edificado, Deus me tocou tão profundamente preparando essa série, que vocês não fazem ideia. Mas precisamos começar fazendo aquela pergunta, né? Que é o X da questão, que é o objetivo da série, né? O ponto focal da série. Você já se perguntou por que segue a Cristo? Capítulo 6 de João nos leva a refletir por que seguimos a Cristo. Qual é a razão de nós buscarmos por Ele? Quando nós falamos sobre muitos que buscaram Jesus por um milagre, nós também somos essa multidão que busca Jesus por um milagre. Quando nós falamos da multidão que buscava Jesus porque queria um rei, nós também somos essas pessoas que buscam em Jesus um rei que possa resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós buscamos a Jesus para que Ele resolva nossos problemas. Outros buscavam Jesus porque queriam um norte. Mas quando Ele deu o norte, quando Ele disse o que era necessário, eles se escandalizaram com o que era necessário. Porque Jesus diz: eu sou o pão da vida. É necessário comer da minha carne, é necessário beber do meu sangue. E isso escandalizou muitos. Isso deixou muitos perplexos. Muitos discípulos, inclusive, tiveram essa reação. E nós? O que faremos? A partir do versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho de João, nós lemos: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que lhes diz que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Sabe, queridos, Jesus acabara de dizer para aquelas pessoas que Ele era o caminho da vida eterna. E só Ele é o caminho da vida eterna. João 14,6 é um versículo muito conhecido por nós, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, muitas vezes nós estamos acostumados com a ideia de que, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele vem morar dentro de nós. A gente fala isso todo domingo, né? Olha, se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus. Mas muitos de nós não estão acostumados com uma outra expressão que é muito comum na Bíblia,
mas que às vezes a gente lê e não entende. É quando a Bíblia diz, em Cristo. Quando a Bíblia diz, vocês já são plenamente abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Já leu isso alguma vez? Mas às vezes a gente acha que em Cristo é só sei lá, o cara não tinha mais o que dizer e disse, em Cristo. Ou então ele queria falar bonito, porque tem gente que quer falar bonito, aí emenda um bocado de palavra bonita uma na outra, e não tem nada a ver uma palavra bonita com aquela outra, mas a palavra é bonita, ele tem que dizer para parecer que ele é mais inteligente. Então eu acho que o evangelista fez isso, como ele queria parecer mais inteligente, ele colocou no final da frase, em Cristo. Mas não, queridos, não há uma só vírgula na palavra de Deus que não tenha sido intencional e que não tenha sido escrita por Ele, no coração daqueles que escreveram. Então, quando a Bíblia fala em Cristo, você deve entender de maneira bem literal, em Cristo. Então, só recebe aquelas bênçãos quem está em Cristo. Só é realmente salvo quem está em Cristo. Cristo vem morar dentro de nós para que nós possamos viver nele e por meio dele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele ainda diz, eu sou o pão da vida, é necessário comer da minha carne, é necessário beber do meu sangue para terem a vida eterna. Mas aí eu te pergunto, isso que escandalizou os discípulos, quando ele disse, é necessário comer da minha carne, é necessário beber do meu sangue, que aqueles discípulos talvez tenham interpretado de maneira literal, é maluco esse cara, está mandando a gente beber o sangue dele, estou fora, #parti. Mas não, queridos, Jesus não estava falando de comer a carne dele literalmente, fazer canibalismo. Ele não estava dizendo que nós deveríamos ser vampiros e colocar um canudinho na jugular dele e beber o sangue dele. Não é isso. Não é isso. Mas imagina só, quando você... Quem aqui tomou café da manhã hoje? Quem tomou café da manhã? Poxa, aquele cuscuz que você comeu, aquele cafezinho, aquele pão com manteiga, aquele ovo que você comeu, agora está dentro de você, não está? E ele vai ser absorvido pelo seu corpo, ou pelo menos parte dele. Os nutrientes que estão ali vão alimentar as tuas células, não vão? É disso que Jesus está falando. Então, estar nele, é claro que não é um aspecto literal, no sentido de abrir Jesus aqui no meio e entrar no meio de Jesus, não é isso, mas é viver por meio dele. É compreender que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele vem habitar dentro de nós, mas Ele não teve que rasgar o nosso peito para entrar. Ele é Espírito. É por isso que ele diz que da carne nada se aproveita. A carne possui limitações, queridos. A carne possui limitações. A carne por si só não é má, tá bom? Quando ele está falando de carne no sentido literal, as fibras musculares que nós temos, ela não é má por si só. É por isso que nós temos que cuidar do corpo. A maldade não está nessa carne. A maldade está nos desejos descontrolados do nosso coração, a quem a Bíblia chama também de carne. Fulano de tal é carnal. Dizer que fulano de tal é carnal é alguém que é conduzido pelos próprios instintos. Dizer que fulano de tal é carnal é dizer que ele é o tipo da pessoa que não consegue refrear os próprios desejos. Então, uma pessoa carnal, ela tem esse tipo de comportamento. Mas o que Jesus está dizendo é, da carne nada se aproveita, mas do Espírito vem a vida. Nós não somos
carne, nós possuímos carne. Vamos repetir aquela frasezinha que de vez em quando eu peço para a gente repetir, né? Diga: eu sou um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Logo, nós não somos o nosso corpo e nós não somos a nossa alma. Nós possuímos uma alma que habita em um corpo, mas de fato, nossa identidade está no espírito, no nosso espírito. Então, o que vai morar dentro de Jesus, queridos, não é a nossa carne, não é a nossa alma, mas o nosso espírito, a nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos. Esse pode morar em Cristo, porque Cristo é espírito e ele não está limitado à carne. Ele está sentado à direita do Pai com o corpo glorificado, né? Com o corpo glorificado que ele teve aqui na terra. Tá bom? Quando você chegar diante de Cristo, você vai ver o buraco lá dos pregos. Você vai ver o lado dele rasgado pela lança do soldado romano. Você vai ver. Mas esse corpo está glorificado, né? Está glorificado. Da mesma forma que no último dia, quando Jesus voltar, os nossos corpos serão também glorificados. Aqueles que ainda estiverem vivos terão seu corpo transformado, aqueles que estiverem mortos verão corpos glorificados se levantando da sepultura. Tá bom? Tem gente que pensa o seguinte: no dia que eu morrer, eu quero que me enterrem, porque no dia que Jesus voltar, eu tenho que estar com tudo pertinho, para tudo voltar, né? E recompor a carne. Não, querido, essa carne aí vai continuar na terra, tá bom? O que vira pó é pó. Então não importa se vai ser enterrado, se vai ser cremado, se o corpo for diluído em ácido, não importa, né? Eu estava vendo um documentário essa semana, diz que era muito comum que os reis da Idade Média, né, por uma questão mesmo de simbolismo, eles mandavam enterrar as entranhas numa cidade, o coração noutra cidade, e o corpo ia para outra sepultura. Então, quando perguntasse, fulano tal está enterrado onde? Está enterrado em Sobral, no Cariré e lá em Tianguá. Né? Um negócio esquisito. Aí eu acho que essa pessoa, se ela pensasse dessa maneira, aí no dia que Jesus voltar, aí meu coração vai se acordar e vai dizer: meu Deus, cadê o corpo? Aí tinha gente que tinha esse pensamento. Não, Jesus está dizendo: da carne nada se aproveita, mas do espírito. Então o nosso espírito, a nossa identidade precisa estar em Cristo. E que lugar seguro para a nossa identidade estar. Que lugar seguro. Não há lugar mais seguro no universo para que a nossa identidade, para que nós mesmos estejamos, senão em Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa esperar a morte para isso. Você não precisa esperar Jesus voltar para que a tua identidade, para que o teu espírito esteja em Cristo. Queridos, o nosso espírito não está limitado pelas leis da física, tá bom? O nosso espírito, ele é limitado pelas leis de Deus. As leis da física são uma parte da lei de Deus. Ai, pastor, as leis da física são de Deus? São, queridos, são. As leis da física são de Deus, mas é uma parte da lei, não o todo da lei. Deus estabeleceu leis físicas, Deus estabeleceu leis biológicas, Deus estabeleceu leis morais, e Deus estabeleceu leis espirituais. Então nós precisamos compreender que o nosso espírito pode viver em Cristo, da mesma forma que Cristo pode viver no nosso espírito. E como o nosso espírito habita no nosso corpo, ele está dentro do nosso corpo. O pão da vida, queridos, é Ele. Para ter acesso à vida é necessário estar nele.
Comer de sua carne e beber do seu sangue não é literal, por favor. Né? Tem gente que ainda está procurando isso, aí fica dando explicações. Não, na verdade, é porque isso aqui se transformou literalmente no corpo e sangue de Cristo, e agora eu vou comer o corpo e o sangue de Cristo. Poxa, não é isso. Não é isso. Sabe, não é tarefa fácil morrer em Cristo, para viver em Cristo. Porque para viver em Cristo, nós precisamos morrer em Cristo. E não é tarefa fácil. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa identidade é o nosso corpo. Às vezes nós achamos que a nossa identidade é a nossa alma. E o que é a nossa alma? O nosso raciocínio, as nossas emoções, os nossos apetites são a nossa alma. E a gente acha que a nossa identidade está nela, mas não está na nossa alma. Pelo contrário, a nossa alma está a serviço do nosso espírito. Mas muitas vezes ela se rebela contra o nosso espírito e quer governar o nosso espírito. Nós é que precisamos fortalecer o nosso espírito, para que o nosso espírito domine a nossa alma e o nosso corpo. E como nós podemos fortalecer o nosso espírito? Comendo do pão da vida. O Evangelho de João começa, lá no primeiro capítulo, ele começa dizendo: e no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Está lá dito, no início era o Verbo. Lá no grego, vai ser dito não verbo, mas logos. Logos, queridos, é a palavra. Logos é o conhecimento. Verbo é aquilo que é ação. Então nós alimentamos o nosso espírito quando nós nos apropriamos da palavra de Deus. Quando nós nos firmamos nessa palavra, aí nós alimentamos o nosso espírito. Não é nem só alimentar, nós fortalecemos o nosso espírito. Sempre. Eu sempre tenho dito aqui sobre os meus versículos prediletos. E por que eles são prediletos? Porque tem determinadas áreas na minha vida que eu preciso fortalecer. Eu já tenho dito para vocês aqui sobre Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tende motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tanto que eu decorei, ela é bem grande, mas eu decorei. Sabe por que eu decorei, queridos? Porque todos os dias eu sou tentado a olhar para a tempestade. Todos os dias eu sou tentado a olhar para as dificuldades. Todos os dias eu sou tentado a me paralisar pelo problema. Mas aí eu digo: tende motivo de grande alegria se passares por provações. Eu estou passando por uma provação, então eu vou me alegrar na provação, porque a provação vai transformar o meu caráter. E depois que tudo passar, eu serei alguém mais maduro e mais íntegro. E o que é integridade? Essa semana eu estava conversando com Samuel e a gente estava discutindo sobre o que é integridade. Às vezes nós entendemos integridade como honestidade, não é isso? Não, queridos, honestidade é um aspecto que brota de uma pessoa íntegra. Mas a pessoa que é íntegra, ela não é apenas honesta, ela é muito mais do que honesta, ela também é humilde. Só que humildade não é ser coitadinho, eu sou uma pessoa tão humilde. Não, isso não é humildade. É porque eu sou pobre, todo pobre é humilde. Não. Eu já conheci muito rico, muito mais humilde do que muito pobre que eu conheci. Então, humildade não é uma dádiva de quem é pobre, e nem a arrogância de quem é rico. Não.
A humildade e a arrogância, elas estão em todos nós. Humildade é nós compreendermos quem verdadeiramente nós somos e viver por meio disso. Quando uma pessoa sabe quem verdadeiramente ela é, as circunstâncias não abalam mais a ela. Sabe por quê? Ela está passando pela dificuldade, ela está passando pela provação, mas aí ela vai e lembra: ei, eu estou em Cristo. Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Tem gente que pensa o seguinte: vou fazer uma prova, né? Uma prova de atletismo, talvez uma prova intelectual, né? Vai fazer um teste, né? Aí eu já sou mais do que vencedor, eu já sou mais do que vencedor. Aí não estuda, não se prepara, e aí corre a maratona, ou então vai fazer aquela prova e se deu mal, e depois fica beicinho com Deus. A palavra de Deus não vale. Ela disse que eu era mais do que vencedor e eu não venci a prova. É porque entendeu errado, querido. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso comigo? Em Cristo eu já sou mais que vencedor. Em Cristo. Então não importa que tipo de prova a gente tenha que passar na vida, não importa que tipo de dificuldade nós tenhamos que passar, em Cristo, e nós estamos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então as tempestades, as dificuldades, as provações, as perseguições, as injustiças, não abalarão mais o nosso espírito, mas continua abalando nossa alma? Continua ou não continua? Continua. Continua abalando a nossa alma. É por isso que o nosso espírito precisa estar fortalecido pela palavra, porque no momento que a nossa alma estiver em frangalhos, por conta das dificuldades, o nosso espírito vai dizer para ela: ei alma, tem de bom ânimo, nós já estamos em Cristo. Ei alma, te alegra, em todas as coisas já somos mais que vencedores. Ei alma, reage. A palavra diz: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo com orações e súplicas, façam seus pedidos a Deus. Então vamos orar, alma, bora orar, vamos orar para a gente se fortalecer, bora alma. Aí a alma começa a orar: é verdade, eu não estou com vontade de orar não, mas eu vou orar. E aí começa a orar em espírito. Olha só, entendeu o que é orar em espírito? A alma não está com vontade de fazer, a alma está enfraquecida, a alma está duvidosa, a alma não crê naquilo, mas o espírito do homem não está simplesmente no homem, o espírito do homem está em Cristo. Então, se o meu espírito está em Cristo, e eu bebo desse sangue, se eu como dessa carne, que é a própria palavra de Deus, eu me fortaleço, e eu passo pelas provações. Todo o nosso coração precisa morrer, para dar lugar ao coração de Cristo. Se nós queremos experimentar a ressurreição de Cristo e os benefícios dessa ressurreição, nós precisamos morrer. E não estou falando de morte literal, por favor, não saia daqui e vá para o lado da ponte. Tá bom? Não saia daqui para tomar veneno, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Esse morrer é muito mais profundo do que simplesmente a morte do corpo. É fazer a nossa alma morrer. É fazer os nossos apetites morrerem por amor de Cristo. Por sabermos que obedecendo a Cristo, nós viveremos um gozo muito maior do que os prazeres que a gente nega nos proporcionariam. Você já foi a algum local, né? Tinha lá um bolo bonito, né? Dá vontade de comer o bolo, não dá?
Aí o bolo tá lindo. Poxa, que bolo, quem foi que fez? Fulano de tal. Meu Deus, já me falaram tanto dessa fulano de tal. Ai, eu tô aqui, chega, eu tô babando para comer esse bolo. Que hora vão cortar o bolo? Ai, meu Deus, que hora vão cortar o bolo? E aí quando você come o bolo, tá sem graça. Não era tudo aquilo que eu esperava. Já aconteceu alguma vez com você? Você foi para um local, ai rapaz, hoje eu estou com vontade de comer um pirão escaldado. Ai, é gostoso demais. E aí quando você foi comer o abençoado do pirão escaldado, o bicho estava salgado. Ou então pior, estava insosso. Né? Foi tanto desejo, foi tanta vontade de comer aquele pirão, mas quando se deparou com o pirão, o bicho não satisfez aquele desejo. Pronto, os prazeres do mundo são assim, queridos. A gente vai, a gente sonha, a gente deseja, e aí na hora que a coisa acontece, a gente diz, não foi tão gostoso assim quanto eu pensei. Ou então, poxa, foi até gostoso, mas durou tão pouco. Sabe, os prazeres, o gozo que nós temos em Cristo, não só é superior aos prazeres do mundo, como é eterno. Diferente da temporariedade dos prazeres desse mundo, os prazeres que o Senhor nos oferece são eternos. Todo o nosso desejo precisa morrer para dar lugar aos desejos de Cristo. Se nós queremos de fato obedecer a Cristo, queridos, se queremos de fato obedecer a Cristo, nós precisamos fazer morrer o nosso ego. Só assim nós podemos dar lugar ao coração de Cristo. Eu sei que tem muito crente que gosta de buscar oráculo, né? Não, pastor, esse negócio de oráculo é coisa de paganismo, né? O pessoal ia procurar lá os oráculos, né? E fazia sacrifícios, né? Sacrifícios terríveis, para que o oráculo dissesse o que é que ia acontecer no futuro dele. Pastor, eu não gosto dessas coisas, não. Não? Tem certeza que não gosta? Será que não mudou só os personagens? Será que a gente não está de fato querendo saber qual é o nosso futuro? Ai, pastor, eu preciso saber com quem eu vou casar para eu poder estar preparada. Engraçado, Jesus diz que ele vai voltar, mas ele diz, olha, vocês não vão saber qual é o dia de eu voltar, sabe por quê? Porque ele quer que todo mundo esteja preparado o tempo todo. Então não precisa saber com quem você vai casar. Você só precisa estar preparado o tempo todo. Você não precisa saber, ai, pastor, eu quero saber qual é o meu propósito de vida. Ouvi falar que apareceu ali um homem de Deus, muito usado por Deus, uma mulher muito usada por Deus. É impressionante tudo que ela diz, se confirma tudo que ela diz, é verdade, tudo que ele diz, é verdade. Eu já vi, já confirmei. Faça isso não, querido. Não faça isso não. Você não precisa disso. Você só precisa estar preparado. Quando nós precisamos muito saber o que nos vai acontecer, quando a gente precisa muita explicação para tudo na nossa vida, é sinal de que o nosso ego precisa morrer. Se o nosso ego morrer, a gente vai ter mais clareza para perceber o que é que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós. E muitas vezes o que Jesus quer de nós confronta aquilo que a gente quer para nós. A questão é, eu vou obedecer a Cristo no que Ele quer de mim? Ou eu prefiro dizer para Ele o que é que eu quero e que Ele faça para mim? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Eu quero de fato obedecer a Cristo e servi-lo, e para isso deixar meu ego morrer todos os dias, porque todos os dias ele quer se levantar. Pensa num bicho ruim de matar, é o ego. É igual rabo de lagartixa, lagartixa não, de calango, né? É igualzinho. Está separado do corpo, mas está lá se batendo. O ego é assim.
Então, todos os dias nós temos que fazer o nosso ego morrer, fazer os nossos apetites que se distanciam daquilo que Deus quer, temos que fazê-lo morrer. Depois de tudo isso, quem quer seguir a Jesus? Lucas 9, 23, 25 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Dura essa palavra, não é? Dura essa palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você acha que é você que tem que se esforçar para fazer tudo isso, se é você que tem que se esforçar para ser obediente, se é você que tem que se esforçar para ser digno, se você acha que é você que tem que se esforçar para ser santo, se você acha que é você que tem que se esforçar para ser aceito por Deus, deixa eu te dar uma boa notícia. Essa parte Ele te deu de graça. Essa parte Ele te deu de mão beijada, como a gente diz. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Duas coisas: morrer e perseverar. Só isso. Eu diria que perseverar até mais do que morrer, porque às vezes quem é que quer morrer, né? Tem alguém aqui que quer morrer? Nem eu, né? Tem hora que eu me vejo também lutando com Deus. Não, Deus, eu quero isso. Deus, por favor, faça do meu jeito, é que é o jeito certo. Deus, o meu jeito é que é certo. Deus, não é o teu, não. É assim que eu quero. Às vezes eu me vejo fazendo isso. Às vezes eu me percebo fazendo isso. Mas quando eu me percebo fazendo isso, aí eu lembro, ai meu Deus, como é bom saber que eu estou em Cristo. Apesar dos meus maus desejos, eu estou em Cristo. Apesar dos pecados que eu cometi, eu estou em Cristo. Apesar do pecado que eu acabei de cometer, eu estou em Cristo. Te agradeço, Senhor, te agradeço, porque às vezes eu olho para mim e eu vejo atitudes tão infantis, mas o Senhor me aceitou em Ti. Logo, eu estou seguro em Cristo. Querido, se você entregou sua vida a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: nem o pecado pode te impedir de experimentar o gozo que o Senhor tem para você. Porque um dia de fato a morte virá para os nossos corpos, e nesse dia nós seremos libertos de toda a carne. E nesse dia nós poderemos viver livres de toda a pressão que o pecado faz sobre nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Cristo nos diz, façam o ego de vocês morrer, Ele está dizendo isso porque Ele quer que nós possamos viver o céu hoje e não apenas no futuro. É porque Ele quer que nós experimentemos o céu hoje e não apenas no dia que nós morrermos. Ele quer que nós sintamos o cheiro da eternidade hoje e não apenas quando morrermos. É por isso que Ele diz, não faça isso, não faça aquilo. É por isso que Ele fala, sejam rápidos para determinadas coisas e lentos para outras coisas. Pensem em tudo que edifica, pensem em tudo que é bom, pensem em tudo que é nobre. Mas não julguem a ninguém segundo a carne. Quando Ele diz isso, é porque Ele quer nos aperfeiçoar para que nós possamos experimentar o céu agora. Nós não dizemos isso, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é isso que nós pedimos, é isso que Ele nos oferta. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, grande parte do trabalho Ele já fez. Ele nos justificou. Olha só o que diz Romanos 5, 8, 9.
mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor porque a gente teve um bom comportamento? Foi? Não. Cristo morreu por nós porque a gente se limpou. Não, eu consegui chegar ao nirvana. Foi por isso? Foi? Não. Foi porque eu evoluí. Não, é porque eu evoluí. Eu sou uma pessoa que já passou por muita coisa. Eu evoluí, eu busquei muito conhecimento, eu evoluí. Foi por isso que Cristo morreu? Foi nesse momento que Cristo morreu? Não, Ele morreu quando nós éramos pecadores. Então, queridos, o trabalho da nossa salvação não é nosso, o trabalho da nossa salvação é dele, e ele já fez. Se ele já fez, a única coisa que nós podemos fazer é receber. Só isso. Ele deu de graça a salvação para todo aquele que nele crê. Se você crê que Jesus te atraiu até aqui, deixa eu te dizer uma coisa, Ele quer te dar um presente hoje, Ele quer te dar a salvação. Mas pastor, eu ainda peco. Ele morreu na cruz quando você era pecador. Ele morreu na cruz sabendo que você era pecador. Ele morreu na cruz sabendo que apesar de você entregar sua vida a Jesus, você vai pecar ainda, mas Ele decidiu morrer na cruz apesar de você. Versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Por meio de quê? Por meio do sangue de Cristo. Nós seremos livres da ira de Deus. Sabe aquele medo que você tem? Ai meu Deus, eu pequei, Deus vai me castigar. Você já pensou assim? Já pensou? Está pensando agora isso? Está pensando? Deixa eu te dizer uma coisa, esse castigo que você de fato merece, você merece mesmo esse castigo. Eu mereço o castigo pelo meu pecado, você também merece o castigo pelo seu pecado. Sabe o que foi que Jesus fez? Pegou o castigo e disse, não, em vez de bater nele, bate em mim. Em vez de matar ele, mate a mim. Foi o que Jesus fez. Ele foi para a cruz para morrer pelo nosso pecado. Ele foi à cruz para morrer e receber nele a maldição que nós deveríamos ter recebido. E ele fez isso porque ele quis. Ele não olhou para ninguém e disse, eu vou morrer só por vocês, viu? Daqui para cá só, viu? Quem tiver para cá, não levar mal não, vai morar num lugar bem quentinho. Não, queridos, Jesus morreu por todos, mas nem todos querem receber o presente que Ele dá. Nem todos. Então Ele morre pelo mundo inteiro, mas só vai ser salvo quem o receber, quem receber a dádiva que Ele deu. Por isso a nossa pressa em evangelizar, por isso a nossa pressa em levar o evangelho a quem não conhece o evangelho. Ele nos deu entendimento. Talvez você diga, ai meu Deus, mas eu não consigo entender, tem coisa que eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Deixa eu te dizer outra coisa, 1 João 5,20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos deu entendimento para quê? Para que é o entendimento? É só para a gente reconhecer que Cristo nos salvou, só isso. Se a gente aproveitar essa faíscazinha de conhecimento, essa faíscazinha de entendimento, e agarrarmos o que Jesus fez por nós, queridos, Ele fará muito mais ainda, porque Ele vai derramar não só uma graça salvadora, mas uma graça transformadora sobre as nossas vidas. Se nós simplesmente agarrarmos esse lampejo de graça, essa graça libertadora, essa graça salvadora, Ele derramará sobre nós uma graça transformadora. E nós seremos transformados de glória em glória, até novamente refletirmos a imagem
de Deus em nós. Ele nos encontrou e nos curou quando nos encontrou. 1 Pedro 2, 24, 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Quero destacar nesse versículo, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então Jesus quer que a gente morra literalmente? Claro que não. Ele quer que a gente morra para quê? Para o pecado. Então se o apetite que nós temos na nossa alma é para o pecado, esse nós precisamos fazer morrer. Agora, se o apetite que nós temos é para ajudar alguém, esse nós precisamos fazer viver. Se o apetite que nós temos é para o adultério, esse nós precisamos fazer morrer. Mas se o apetite que nós temos é para tratar bem o esposo, é para tratar bem a esposa, esse nós devemos fazer viver, porque essa é a justiça de Deus. Ele nos concedeu dádivas. 2 Pedro 1, 3, 4. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Não é só para a vida não, viu? É para a piedade. Não é só para a gente estar bem, não. Ai, estou alimentado, estou saciado, estou vestido. Foi Deus que me deu. Não foi só isso, não. Ele também te deu para a piedade. Sabe o que é a piedade? É viver uma vida santa. Ele já te deu tudo o que é necessário para que você viva uma vida santa. Ele já te deu. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem foi que nos chamou? Cristo nos chamou. Onde é que nós vivemos hoje? Em Cristo nós vivemos. Então, nós já temos tudo isso. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Primeiro, entregar a vida a Jesus e viver em Cristo. Nosso espírito está em Cristo. Se alimentar da palavra de Deus. E para quê? Para que nós possamos ter essa natureza divina. E uma vez que nós temos essa natureza divina, nós possamos fugir da corrupção. Porque a tua natureza será outra. Você será uma nova criatura. Você já é uma nova criatura, se entregou sua vida a Jesus. Ele nos salvou e preparou boas obras para que praticássemos. Se você acha que precisa abandonar as boas obras que faz, você está muito enganado. Olha o que diz Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Agora vocês estão entendendo o que é em Cristo, né? Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quando é que nós vamos praticar boas obras? Quando nós estivermos em Cristo. Quando o nosso espírito estiver seguro em Cristo. Até lá quem está fazendo é a nossa alma sozinha. Ele nos libertou da lei do pecado. Romanos 8, 1 a 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, aquele que está em Cristo foi salvo, está na eternidade. E naturalmente, por ter outra natureza, ele vai abandonar o pecado. Nos deu vida eterna. João 5, 24.
Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos ficar de pé?